Eu sou o que penso e vivo o que falo. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala é o mesmo que vivenciar o Cristo em espírito verdadeiro, posto que pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Antes de começarmos, vou chamar a minha consciência, o meu grilinho falante, para fazer a leitura inicial. Olá, sejamos muito bem-vindos. Então, nós vamos fazer uma leitura da página 231 do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Jesus é a maior expressão espiritual do Cristo de Deus para a humanidade terrena, fascículo de luz personificado, cuja fonte é o governador supremo desta escola de luz, deste lar de esperanças, deste hospital de almas. Ele é o pão da vida, a força que gera e alimenta, e o evangelho vivo, a lei que ilumina e direciona a consciência germinal dos terrícolas em ascensão. Por meio dele, de sua consciência e de seus veículos de expressão, a força soberana reina com toda a sua magnificência, onipresença, onisciência e onipotência, gerando, nutrindo e norteando o destino de todas as frequências de vida na escola planetária. Isso é o que podemos conceber até o momento, por tratar-se apenas de um fragmento da consciência crística universal, à base de coesão e sustentação do universo, em que ora morejamos dos infra-reinos aos mais elevados astros. Gratidão infinita, Pamela Ulho, pela leitura, diretamente de Resende, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra. Então, a nossa série é o Sublime Viandante, e no pensamento de Ramatiz, seremos um mago sideral. Hoje, somos eternos aprendizes a caminho desta evolução que é infinita por natureza, e todos nós, como vimos na etapa passada, que o Cristo, Jesus, são dois personagens, galhos, ou melhor, uma árvore e outro é um galho, mas esse galho vai crescer tanto quanto a árvore, e um dia será também esse mago sideral para criar mundos dentro do Cristo que regem o sistema solar. Então, do mesmo modo que nós estamos estudando esta série e falando para vocês que o Espírito é esse todo, somos viajores da eternidade com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. E não creio que ela estava falando do Big Bang, porque não acreditamos nessa possibilidade. Big Bang é a criação de um universo somente. E para o astrofísico Stephen Hawking, já nas proximidades de sua partida para o plano espiritual, mudou a sua tese. Muito além do Big Bang. Só numa dimensão das incontáveis existem infinitos universos. Então, nós somos um universo em miniatura, da mesma forma que no universo cósmico existem os Cristos, em nossa consciência, que chamamos de o Deus interior, temos os nossos Cristos que gerenciam os pequenos mensageiros, que podemos chamar esses mensageiros, no singular, os pequenos Jesus, ou um pequeno fragmento de nossa consciência crística que está dentro da consciência cósmica em miniatura que somos nós como espíritos imortais.
E cada Cristo em nós gerencia várias almas, e cada alma iluminada que se fez uma com o Cristo já começa a criar o seu clã, gerenciando suas subdivisões e transformando as subdivisões em futuras almas também. E assim segue a pauta cósmica nesta infindável experiência. Mais uma vez repetindo, o sublime viandante e o mago sideral. A obra que vamos iniciar é Jesus e a Jerusalém Renovada. Na realidade, nós estamos na 7ª parte. E hoje nós vamos falar que só existe uma medida na criação. Não existe seres que foram criados prontos, como se não tivesse nada a aprender. Todos fomos criados simples e sem o conhecimento, conforme vários autores. E todos seremos esses magos siderais no decorrer. Eu até comecei a confeccionar um pensamento hoje, no decorrer das leiras do espaço e, ao mesmo tempo, nas linhas do tempo e também nas brumas da eternidade. Assim sendo, relembrando a etapa anterior, mas reafirmando aqui, uma só medida na criação. Tivemos a mesma origem e teremos a mesma trajetória e conseguiremos chegar na mesma destinação. A apresentação, como sempre, é a lembrança de algumas telas da apresentação anterior. E vendo na tela da obra O Sublime Peregrino, relembrando as telas anteriores, 3 telas somente, só para a gente situar, se você pegou o bonde andando. E só relembrando, agradecendo a Aline Gonçalves, que está trazendo mais um pequeno Jesus ao mundo, vindo de um Cristo que está em algum lugar no universo, mas um filho assessorando esse filho, a essa mãe, essa família, como doula que é. Por isso ela não pode estar aqui fisicamente. E com o amparo da Pâmela e toda a orientação técnica, e não é por acaso que ela é o nosso grilinho falante, parte da nossa consciência mesmo. E eu não estou falando apenas no sentido figurado. Somos um. Então, em sua missão sublime, Jesus, a fração do Cristo, o mensageiro, foi a janela viva, foi e é a janela viva aberta para o mundo material, para nós outros aqui no planeta Terra. Recebendo do Cristo, que é a consciência diretora que criou e governa o planeta, as sugestões e inspirações elevadas para atender à salvação das almas em educação na crosta terráquea. Então, estamos no Cristo, nós e Jesus, e de algum modo ele, como mensageiro, ele funciona como a essência que nutre e norteia a nossa consciência. E ele, segundo Ramatiz, como vimos, não voltará personificado como fizera há 2000 anos, mas está voltando no comportamento de cada um que o assimila na sua vivência prática, exemplificando os seus ensinos, como mensageiro que é, representando a consciência crística, que representa a consciência do sistema solar, até remontar à consciência cósmica, que a tudo integra. Por isso, quanto mais estudar, compreender e vivenciar Jesus em espírito verdadeiro, mais sentiremos que, de fato, ele está assumindo a cada dia
o comando da nossa consciência e poder dizer, como Saulo, transformado em Paulo, um dia disse: siga-me, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vivo, é ele que vive em mim. Ou o próprio Jesus, dizendo em relação ao Cristo do qual ele é uma fração: eu só faço a vontade do meu Pai, que está no céu de minha consciência. Que céu significa nossa consciência. Não sou eu quem faço as obras diretamente, é ele que as realiza por meu intermédio. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E nós, como almas, deveríamos fazer essa reconexão com a nossa consciência crística, com a nossa consciência cósmica em miniatura, que é o Espírito, para fazer senão a vontade deles, do Deus e do Cristo interiores. Mas, na maioria das vezes, fazemos a vontade do inconsciente, do subconsciente, do perispírito e do corpo, ou do que nós chamamos de nossa parte inferior, denominada ego. Então, servimos mais a Mamon, que é o ego, do que a nossa essência espiritual. Então, prosseguindo, no entanto, Jesus também ascensiona ininterruptamente pela expansão ilimitada de sua consciência e libertação definitiva das formas dos mundos planetários transitórios. Então, um dia ele chegará ao estado de consciência, que nós chamamos de arcangélica, que já consegue construir um mundo e ser a consciência que governa esse mundo. Então, por enquanto, ele é o mensageiro dessa consciência. Quando ele chegar lá, se nós, de fato, permitimos que ele encarne em nós, se ele está voltando no comportamento de cada um, a cada dia estamos ficando mais íntimo do Cristo Jesus, dentro da consciência crística planeta Terra. É só vocês imaginar ele como nosso tutor, é semelhante ao nosso Cristo interior. E nós somos as almas conduzidas por esse Cristo interior dentro do Deus interior, dentro da consciência diretora de nosso planeta. É provável, portanto, que no próximo Manvantara, que é o grande plano da criação, que acontece em pouquíssimo tempo, é 1 segundo no nosso tempo. Mas para nós outros é 4 bilhões e 300 milhões de anos. Então, no próximo grande plano, ele também, daqui a 4 bilhões e 300 milhões de anos, nesse percurso, ele já se gradue na escala arcangélica e então participará diretamente da criação dos mundos sobre a inspiração do arcanjo do Logos ou do Cristo, que são sinônimos, de nosso sistema solar. Então, hoje é a consciência diretora do planeta, da qual ele é uma fração, que está criando ou criou esse planeta dentro desse Logos do sistema solar, que é esse Cristo com experiência mais vasta ou em tamanho consciencial maior. Então, hoje, ele é uma fração da consciência Cristo que criou e governa o planeta Terra, mas nesse próximo Manvantara, que é 4 bilhões e 320 milhões de anos, nesse decurso, ele já será um criador de mundos, como um dia seremos um mago sideral a criar outras criaturas dentro da nossa própria consciência. Então, prosseguindo, agora mudaremos a obra. O sublime peregrino
é a obra da vez. O Mago Sideral é o tema geral. Uma só medida na criação, só relembrando a temática. E eu peço a vocês agora que tome água, tome ar, respirem fundo, porque se as aulas anteriores, para mim, foram belíssimas, essa tem um sabor diferenciado. Então, os teosofistas, e lembremos por Hercílio Maes, os teosofistas dizem que os arcanjos são entidades oriundas de uma linhagem à parte e jamais viveram na face da matéria, cuja evolução ainda segue diretrizes diferentes dos homens. Isso é exato? Perguntou Hercílio a Ramatiz. E não só esses teosofistas, mas outros que nem são tão teosofistas assim, que acreditam nessa possibilidade da queda dos anjos. Anjos que foram criados já prontos, tudo sublimados, e ainda se revolta contra o Criador. É meio estranho, mas hoje nós vamos desmitificar essa possibilidade. Seguindo com Ramatiz, jamais, e quando fala jamais, não tem saída. Jamais existem duas medidas diferentes no plano da criação e da manifestação do espírito. Poderíamos dizer espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo simultaneamente, em peregrinação para adquirir sua consciência individual. Deixei aqui com maiúsculo, mas nesta tela o espírito seria com E minúsculo. Então, a manifestação do espírito em peregrinação para adquirir sua consciência individual, que seria o espírito com E maiúsculo. Espero que ficou claro. Jamais existem duas medidas. Todos tivemos a mesma origem, nascemos simples e sem o conhecimento, passaremos por esse périplo infindável, desde o espírito como princípio inteligente do universo, recém-nato, recém-nascido do psiquismo divino, que é uma expressão do hálito divino, que é a manifestação do verbo criador na luz incriada. E ele, como matéria-prima do cosmos, unindo-se em dois ou mais, formando o amor substância e com ele o éter cósmico, e a partir daí o fluido cósmico, o fluido universal, a matéria mental, a energia mental, a bioenergia, os infracorpúsculos, os infrarreinos compondo os sub-reinos se unindo compondo os intra-reinos, partículas intratômicas, e esses compondo os reinos atômicos, depois moleculares, dando origem ao reino mineral, e essa consciência germinal, esse espírito com E minúsculo, na direção do espírito com E maiúsculo. Formando moléculas compondo o reino mineral, moléculas que se especializam, ampliam a sua consciência, a sua expertise, se unindo para formar as células vegetais, dando origem ao reino vegetal, a síntese do reino mineral como sustentáculo e o vegetal como consciência condutora, avançando no tempo, no espaço, na eternidade, compondo com maior organelas, maior expertise, maior sensibilidade, a célula animal e, com isso, a consciência animal, o reino animal, e esses três reinos somados, formando uma consciência única, que nós chamamos de pré-humano, e esses pré-humanos se unindo em número e expertise, que não dá para mensurar, formando a consciência humana, e essa consciência humana a caminho da angelitude, quando
constrói a partir da promoção da energia do corpo biológico compondo os psiátomos, começando a formar o próprio perispírito das camadas menores, desde o modelo organizador biológico até a sua completude, e a consciência diretriz do suprassumo desta consciência em ascensão, lá no final do corpo mental, o suprassumo de todo esse universo consciencial é o que chamamos alma, essa consciência individual. Agora, uma alma somente. Esta alma pode, de acordo com a sua expertise, começar a criar outra alma, ou associar-se com outra alma dentro de um outro ser, compondo um Cristo. E assim segue a pauta cósmica. Então, a centelha espiritual, que é o princípio inteligente do universo, a mônada primeva, o átomo primitivo, surge simples e ignorante, ou simples e sem o conhecimento, em todas as latitudes do cosmos. Se falarmos de latitudes em nosso planeta, vamos imaginar uma linha que nós chamamos de Equador, uma linha que também é imaginária, dividindo norte e sul. Mas só que nós estamos falando do cosmos, em todas as latitudes do cosmos. Então, em todas as partes do cosmos, ela vai adquirindo o seu limite consciencial em cada etapa, situando-se nas formas efêmeras, formas transitórias, nesses reinos citados desde a origem conceptual dos mundos planetários e depois evoluir através do transformismo das espécies. Então, os espíritos mais atrasados, enquanto ensaiam para a vida, participam desses universos que nós chamamos de universos fluídicos. Então, o que nós chamamos de fluidos, desde a origem conceptual, unindo-se dois princípios inteligentes ou mais, já começa a formar esses universos fluídicos. Tanto o amor-substância, quanto o éter cósmico, quanto o fluido cósmico, fluido universal, matéria mental, tudo isso são fluidos, até o que nós chamamos de núcleo atômico com a presença do nêutron, que é a soma desses fluidos já materializando como princípio vital. A união e transformação dos elementos que compõem esses princípios vitais forma os fluidos vitais, noutra dimensão conceptual. E desses fluidos vitais, a evolução dos mesmos, nascem a energia vital, que é a consciência atômica somada nas moléculas, nas células, tecidos, órgãos, organizando e mantendo a vida em todas as suas expressões. Aí começa essa evolução em todas as espécies de vidas, tanto minerais, que são vivos, antes também são, quanto vegetais, animais, pré-humanas, humanas, angélicas, arcangélicas, até o imensurável. Seguindo a pauta, o esquema evolutivo é absolutamente um só. Sensação através do animal, emoção através do homem, sabedoria através do anjo e o poder e a glória através do arcanjo, ou mago sideral. E é interessante ele colocar aí, porque se formos atualizar esse pensamento hoje, sensação no mineral, porque o mineral já sente o que pensamos e grava. O que pensamos, sentimos, falamos e fazendo. A água é um dos seres mais sensíveis que nós conhecemos. Então, quando André Luiz narra que o nosso sistema nervoso humano teve a sua origem nos crustáceos, Joana de Angelis atualiza um pouquinho antes, na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. Então, aqui, sensação no mineral,
Depois nós podemos dizer, ela amplia no vegetal e começa o instinto no vegetal, não mais no animal. Instintos que se elevam no animal e constrói-se a inteligência no animal, inteligência que se amplia no pré-humano, começando a razão no pré-humano que se humaniza, e agora a razão se amplia, dando espaço e origem à intuição a caminho da angelitude. Então, o esquema evolutivo é absolutamente um só. Sensação através do animal, emoção através do homem, sabedoria através do anjo e o poder e a glória através do arcanjo. Nesta visão e ampliando conforme os nossos acréscimos. Prosseguindo, são condições inerentes a todos os espíritos. Agora, Ramatiz colocou com E minúsculo. Então, são condições inerentes que não dá para dissociar. Inerente faz parte de todos os espíritos, porquanto Deus não modifica o processo de sua criação fora do tempo e do espaço. O que é que está fora do tempo e do espaço? A eternidade. Então, Deus não modifica o seu processo de criação na eternidade, porque só existe, de fato, a eternidade. Espaço-tempo é para nós outros. Então, são condições inerentes a todos os espíritos. Não é para esse ou para aquele. Então, a lei é para todos, porquanto Deus não modifica o processo de sua criação na eternidade. Ele é um só, e quando falamos eternidade, não teve começo, não tem meio, não terá fim. Deus é a luz incriada, porque é a consciência eterna. Nele somos imortais. Não existem duas espécies de processos evolutivos, em que uma parte dos espíritos progride exclusivamente no mundo interno e a outra inicia-se pelo mundo externo. Ou seja, uma no mundo fluídico, que nós falamos, antes do átomo físico, e outra no átomo físico. Leon Denis é um mestre nesta arte. Não conheço ninguém que aprofundou tanto na origem do espírito, muito mais do que seu próprio professor, Allan Kardec, porque ele deu continuidade, mostrando essa trajetória evolutiva. Depois conhecemos, com outras palavras, um Pietro Baldi, um Hernando Guimarães Andrade, um André Luiz, um Emmanuel, Joana de Ângeles, mas antes foi Leon Denis que começou com essa história, mostrando que força, espírito e matéria não parecem ser mais do que três expressões do mesmo ser, Deus. Que radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade são expressões dessa mesma consciência germinal em ascensão. E quando falamos de eletricidade, depois vida, e a vida formando consciência, conforme nós sabemos. O corpo físico vai evoluir até se confundir ou chegar nos estágios perispirituais, e esse perispírito é a alma evoluindo, é a alma se fazendo, é alguém que nós estamos dentro ou está nos conduzindo, alguém do qual fazemos parte, como Allan Kardec coloca isso na Revista Espírita, que está nos conduzindo. E se falar, mas e no início da criação dos espíritos? Deus conduz diretamente. E até hoje, porque ele conduz de dentro, ele está dentro de nós, de dentro para fora ele nos conduz. E quando nós compramos a ideia crística, o Cristo nos conduz também de dentro. Ele está dentro, ele está inteiro dentro de nós, como Deus o está, e essa consciência diretora, espírito, da qual fazemos parte, está também vindo de dentro para fora em nossa realidade. Então, não existem duas espécies de processos evolutivos na criação divina. Uma só medida. Então, fica bem fixo aí. Então, não existe espíritos que progrediram só no mundo íntimo, e aqueles espíritos que aqui estão pensam que só progridem no mundo íntimo.
estão totalmente equivocados, e os que pensam que produz, que só se progride no mundo externo, também o estão. Veremos na sequência. A matéria, conforme prova a ciência moderna, é apenas energia condensada. Em consequência, não há mérito para o ser evoluir apenas no seio da energia livre, fora da matéria densa. Ou qualquer demérito em submeter-se somente à disciplina letárgica da energia condensada, que é onde nós estamos neste momento. Então, do mesmo modo que só existe uma medida, então todos nós, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Questão 45, só para fixar o que está aqui na 540. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Ensaiando para a vida. Estavam em forma de fluidos no meio dos espíritos individualizados. E quem compõe esses fluidos? O espírito começa como fluido divino, Miramês. Primeiro obedece os comandos físicos, sendo átomo. Mais tarde, comanda e dirige os fenômenos físicos, sendo psiátomos. Mais tarde, vai comandar e dirigir os fenômenos morais, que é a inteligência, agora sendo consciência. Ficou claro? Primeiro obedece aos fenômenos físicos, sendo o corpo biológico, por exemplo. Mais tarde comanda. Para comandar o corpo, eu preciso pelo menos ser modelo organizador biológico ou o primeiro núcleo do psiátomo. Evoluir até chegar lá. Agora comando o que antes fui e obedeci. Mais tarde comandarei e dirigirei os fenômenos morais. Aí eu vou compor o percepto, que é a parte de percepção e memória, que é o nosso universo perispiritual, do modelo, entre o modelo organizador biológico e o núcleo da consciência, até transformar esses universos, esse perispírito que vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a composição do espírito puro, ou da consciência espírito, que é o intelecto, onde está a inteligência e a consciência. Então, a matéria, conforme prova a ciência moderna, é apenas energia condensada. E energia condensada é o que nós chamamos de espírito ou de fluidos, que condensou-se, desceu materializando ou veio materializando até transformar-se no átomo. Agora sobe espiritualizando, transformando no psiátomo até a gestação da consciência, passando por todos os estágios da vida nas suas múltiplas expressões. Então, em consequência, não há mérito em evoluir tanto na energia livre, nem demérito para aqueles que pensam que evolui só na energia densa. Como alguns pensam, existem dois elementos gerais, o princípio material e o princípio espiritual. Para eles, o princípio espiritual só evolui nessa energia livre. E o princípio material só na energia condensada. Só que a energia condensada é um dos estágios desta consciência germinal. Tome água outra vez e respire fundo, que agora a coisa vai ficando mais interessante. A evolução é fruto de uma operação espontânea, um impulso ascendente que existe no seio da própria centelha por força de sua origem divina. Deus está no íntimo dessa centelha. Ele é esse impulso, é que nos dá esse start, já coloca nessa consciência germinal, mesmo sendo a menor partícula do cosmos, a matéria-prima do cosmos, como o átomo primitivo, como mônada primeva, como princípio inteligente do universo, como espírito com E minúsculo.
que vai se unindo em dois ou mais, formando consciências maiores, num processo que nós chamamos de individualização. E mais tarde, depois de individualizado, individuação, que é a nossa sublimação, iluminação e expansão consciencial. Então, a evolução é fruto de uma operação espontânea, um impulso ascendente, do micro ao macro, que existe no seio da própria centelha, que é o espírito em origem, simples e sem ciência, por força de sua origem divina, porque ele está manifestando, ou é uma manifestação dessa energia divina. E, ao mesmo tempo, obedecendo à divina presença. Nós somos a expressão da presença divina e, ao mesmo tempo, obedecendo essa divina presença. Feito isso, prossigamos. À medida que se consolida o núcleo consciencial, ainda no mundo do espírito, com E minúsculo, ele colocou com E maiúsculo, mas é com E minúsculo, depois eu vou mudar esses dois espíritos, já com autorização de Ramatiz. À medida que se consolida o núcleo consciencial ainda no mundo do espírito, como o éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, todos esses estágios, a tendência expansiva dessa consciência primária é de abranger todas as coisas e formas. Ela vai descendo, materializando em todas as coisas e formas até o átomo físico, depois sobe espiritualizando para o psiátomo na composição das virtudes, dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências, virtudes compondo a nossa consciência. Então, à medida que se consolida o núcleo consciencial ainda no mundo do espírito com E minúsculo, a tendência expansiva dessa consciência primária é de abranger todas as coisas e formas, por cujo motivo ela não estaciona num dado momento no limiar das formas físicas, mas impregna-as, impelidas pelo impulso criador de Deus. Então, veja a beleza disso. Vou ler de carreirinha. Então, à medida que se consolida o núcleo consciencial, onde houver dois ou mais princípios inteligentes, começa a formar essa consciência germinal. Ainda no mundo do espírito, como fluidos, como infra-reino, sub-reino, todos esses universos que falamos, a tendência expansiva dessa consciência primária é de abranger todas as coisas e formas, por cujo intermédio dessas coisas e formas, essa partícula germinal, não estaciona. A lei não permite o estacionamento para frente e para o alto, conforme Leon Denis. Então, ela não estaciona num dado momento no limiar das formas físicas. Pelo contrário, ela impregna-as com o seu cabedal de expertise. Impregna-as, impelidas pelo impulso criador de Deus, que está no íntimo de cada partícula. Conforme Carlos Torres Pastorino, ele está inteiro na menor partícula. É meio maluco imaginar que Deus está inteiro ou o macro está inteiro no micro. O micro no macro é moleza pensar. Agora, imaginar Deus inteiro na menor consciência germinal ou no menor fragmento dessa consciência, que é o espírito na sua origem, mas assim é. Então, se procurarmos Deus dentro de nós, vamos compreendê-lo desta forma grandiosa. Se procurarmos lá fora, não temos condição de compreendê-lo lá. Nós o compreendemos com os valores construídos ou que já temos em nossa consciência e informação. Assim,
o mais insignificante átomo de consciência espiritual criado no seio do cosmos. Qual que é esse mais ínfimo átomo? É o espírito, o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo, a mônada. Assim, o mais insignificante átomo de consciência espiritual criado no seio do cosmos jamais poderá cercear o ímpeto divino que o aciona para a angelitude e, consequentemente, para a própria condição arcangélica. Por isso que a gente tenta parar no tempo e no espaço e a linha ou o impulso do progresso nos esmaga, se for o caso, mas não tem como parar. Conforme Joana de Ângeles, nada para. Tudo é movimento incessante. Ou embarcamos nas leiras da consciência psicobiofísica, na construção da consciência moral e espiritual, ou ficaremos a ver navio. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ou entramos ou saímos da porta. Então, assim, o mais insignificante átomo de consciência espiritual criado no seio do cosmos, o princípio inteligente do universo, o espírito em sua origem, jamais poderá cercear esse ímpeto que nele existe, esse ímpeto divino que o aciona, convidando para a frente e para o alto, para a angelitude. E, consequentemente, após a angelitude, para a condição, além de anjo, de arcanjos, criadores de mundos. Isso comprova-nos a justiça, a bondade e a sabedoria de Deus, sem quaisquer privilégios ou diferenciações na escalonada, nessa interminável escada evolutiva, a escada ascensional do espírito com E minúsculo, a caminho do espírito com E maiúsculo, em busca de sua eterna ventura como anjo, como arcanjo. Então, todo arcanjo já foi homem. Todo homem será arcanjo, essa é a lei. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, desde a origem dessa centelha divina, até o arcanjo que começou como uma delas. E foi unindo-se outras e mais outras, formando a sua consciência. E hoje essa consciência arcangélica tem um planeta inteiro como corpo de expressão no mundo físico. E sabemos que esse planeta que conhecemos como Gaia, a parte física, ele tem no mínimo 7 camadas energéticas, que seria o equivalente ao perispírito do planeta, sendo conduzindo para essa consciência arcangélica, ou que nós chamamos de Cristo construtor de mundo, ou Cristos construtores de mundos. Então, isso comprova a justiça divina, a cada um conforme suas obras, conforme sua evolução, e a bondade e a sabedoria de Deus. Todos temos ou tivemos a mesma origem, fazemos o mesmo périplo, ninguém foi privilegiado. Então, se hoje você julga, critica alguém que está fazendo algo que você reprova, prepare-se. Se você critica, é porque você ainda não passou pela prova. Se você hoje se compadece e, ao mesmo tempo, exemplifica caminhos para que a pessoa saia da situação, tenta resgatar a pessoa, você já passou pelo caminho. E agora já serve de farol, de norte para aqueles que agora necessitam de exemplos dignificantes para que eles possam compreender novas lições. Então, isso comprova a justiça, a bondade e a sabedoria de Deus sem quaisquer privilégios. Todos passaremos por todas as lições, conforme está na questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo, do cosmos, e aprender gradativamente em todas as partes, em todas as formas, em todas as coisas,
a presidir, a estar no comando, na criação e gerência, na promoção e sublimação de cada consciência em ascensão. Então, não tem privilégio, em parte alguma, nem diferenciações nessa escalonada, nessa escala interminável do espírito com E minúsculo, a caminho do espírito com E maiúsculo, do anjo, do arcanjo, em busca de sua eterna aventura. Então, todo anjo de hoje já foi homem, estamos a caminho da angelitude, e todo homem será arcanjo, e a sequência que nós sabemos, arcangélica, interminável. Essa é a lei imutável da criação. Não há milagres, nem subterfúgio. Então, não tem como burlar a lei nessa situação. Não há milagres, ninguém vai nos dar nada pronto e nem tem como burlar essa situação. No Brasil, tem o jeitinho brasileiro, a corrupção. Aqui não tem. Então, não há milagres, ninguém recebe nada pronto, nem subterfúgio da parte de Deus. Então, ele não criou nenhuma brecha para a gente pegar atalho, e muitos estão usando técnicas, construindo portais, construindo isto ou aquilo, para viajar para outras dimensões. Não existem técnicas, existem valores. Eu só posso viajar e experienciar, compreender o meu universo perispiritual pela promoção do meu corpo. É a espaçonave que eu vou viajar para lá. Eu só posso viajar para o universo mental e compreendê-lo com a promoção de meu modelo organizador biológico, meu corpo astral, corpo dos instintos, até chegar nesse universo. Eu chego lá com a construção que sou, assim como fazem os trabalhadores na casa de Aruanda, do nosso irmão Gero Maita. Então, eles se apresentam no final do ano com o que eles se tornaram para os espíritos luminares da criação, para os orixás, para os espíritos que conduzem a casa e a consciência individual de cada ser. Não sacrificam ninguém, não oferecem coisa alguma, oferecem a si, a sua própria mudança. Por isso não há milagres, nem subterfúgio por parte de Deus. Nenhuma entidade espiritual, malgrado ser um logo solar, poderá ensinar, orientar e alimentar humanidades encarnadas caso não se trate de uma consciência absolutamente experimentada naquilo que pretende realizar. Conforme André Luiz, ninguém consegue ensinar caminho que não percorreu. Então, se hoje o Cristo, o Logos planetário, o diretor de nosso planeta, está no comando porque ele fez jus a isso. Ele se fez, tudo isso é ele. Se hoje Jesus é uma consciência, uma das mais evoluídas que temos no Cristo, para muitos a mais evoluída, para Ramatiz, a fração mais fiel a essa consciência crística, ao lado de Buda, Krishna e vários outros luminares, mas para Ramatiz ele foi a mais lúcida, representante dessa consciência crística. Hoje, como almas encarnadas, poderemos ser candidatos a ser o mais fiel, a mais fiel, melhor dizendo, alma da nossa consciência crística, da nossa consciência cósmica, do Deus em nós. Para isso não há milagres, nem subterfúgio por parte de Deus e não dá também por nossa parte. Nenhuma entidade, nenhum de nós, nessa escalonada espiritual, apesar de sermos hoje almas conscientes ou como espíritos imortais, iluminados pelo saber e libertos pelo reto viver, então, mesmo sendo um logos solar ou sendo um espírito consciente, uma alma desperta, não poderemos ensinar caminhos que não percorremos. Não poderemos ensinar, não poderemos orientar, alimentar a nossa humanidade psicobiofísica, moral e espiritual, ou esse Cristo, a humanidade encarnada, se não tiver a expertise para tal.
caso não se trate de uma consciência absolutamente experimentada naquilo que pretende realizar. Então, eu posso, a partir de agora, encarnar novas virtudes, se eu estiver disposto a pagar o preço por estas encarnações. Porque muitos querem mais paciência e pensam que paciência é só pedir e obter. Pedis e obtereis. E não é bem assim. Então, a vida vai me enviar os desafios e eu vou construir a paciência por intermédio dos desafios. Então, o que nós chamamos de encarnar, nós vamos receber as diretrizes da nossa consciência íntima, da nossa consciência crística e também do Deus em nós. Mas somos nós. Então, o filho não vai herdar pronto o de seu pai. Então, a alma não herda pronto de seu Cristo, e nem ele de seu Espírito, de seu Deus. Jesus veio trazer as diretrizes. Então, sem essa que ele levou sobre ele, ou tomou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores. Ele trouxe a informação, o evangelho, a boa nova, o caminho da verdade e da vida que nos leva ao Pai, à nossa própria consciência. Então, não podemos ensinar, orientar e alimentar a nossa humanidade psicobiofísica, moral e espiritual, caso não se trate ou que não tenhamos uma consciência absolutamente experimentada, consciente e responsável naquilo que pretendemos realizar no nosso progresso ascensional. Tome água de novo. Não havendo graças imerecidas, nem privilégios divinos, obviamente, os arcanjos também fizeram sua escalada ascensional, sideral, sobre o mesmo processo extensível a todas as almas ou espíritos, impelidos para o seu aperfeiçoamento. Aqui o espírito estava com E minúsculo e com autorização de Ramatiz mudamos para E maiúsculo, porque nós sabemos que almas é com A minúsculo e agora espíritos, onde está integrando essas almas com E maiúsculo. Então, não havendo graças imerecidas. Graças são oportunidade. Graças são oportunidades de trabalho no bem. Para nossa consciência ou consciências mais iluminadas não vão fornecer as oportunidades do bem para quem não vai fazer o bem. Então, não há graças imerecidas por quem não quer trabalhar no bem, nem privilégio divino. Não vai ter facilidade. As oportunidades são para todos e as condições também. Obviamente, os arcanjos também fizeram a sua escalada ascensional, do átomo ao arcanjo, que é a sua escalada sideral, até ser um mago sideral, criador de mundo, sobre o mesmo processo extensivo a todas as almas, nós que somos almas, ou espíritos, a nossa consciência que nos integra, impelidos, almas e espíritos, pelo o seu aperfeiçoamento. Tanto a alma em relação ao espírito em relação ao anjo que está conduzindo esses espíritos na sua estrutura consciencial. Se um arcanjo ou logos planetário pode ligar-se ao espírito de um medianeiro, como Cristo uniu-se a Jesus, e sendo incessante o progresso espiritual, mais cedo ou mais tarde, o próprio Jesus alcançará a mesma frequência e graduação arcangélica. Então, da mesma forma que ele ligando-se a nós, ou nós permitindo essa ligação, podemos nos tornar semelhante a ele, Jesus, como mensageiro, e ele em relação ao Cristo.
Então, se um arcanjo ou logos planetário, a consciência que criou e governa o nosso mundo, pode ligar-se ao espírito de um medianeiro, como o Cristo uniu a Jesus, e agora imagine o seu Cristo interior unindo a ti, ou o seu espírito, e sendo incessante o progresso da alma em relação ao espírito, do espírito em relação a Jesus, e da alma também em relação a Jesus, e agora do espírito em relação à consciência crística. E sendo incessante esse progresso espiritual, mais cedo ou mais tarde, também chegaremos a ser semelhantes a Jesus e depois semelhante ao Cristo, no qual ele é a parte mais lúcida, consciencial que conhecemos. Então, o próprio Jesus alcançará a mesma frequência e graduação arcangélica um dia, quando ele chegar a esse estágio de construir um mundo e governar, o arcanjo do qual ele faz parte já vai estar construindo um sistema solar, com certeza. E quando o espírito do homem alcança a condição beatífica de arcanjo, ele é então chamado de filho sideral, logos sideral. É um Cristo cujo estado espiritual absoluto é o amor. Por isso, Jesus é o amor personificado. O Cristo, a consciência do planeta, é o amor tornado visível também. Antes do amor não existia a criação. Então, quem quiser conhecer o amor em excelência, tenha contato direto com essa consciência crística em si, essa consciência cósmica em si, que terá um vislumbre da consciência crística e cósmica fora de nós. Assim, o Logos ou Cristo planetário da Terra é realmente a entidade espiritual que, atuando na consciência global de toda a humanidade terrícola, todos nós estamos dentro dela, alimenta e atende a todos os sonhos e ideais dos homens. Atende se nós nos fizermos merecedores para isso. Mas enquanto for a nossa vontade, os prazeres ilusórios, as experiências efêmeras, que começa agora, termina daqui a pouco. Quando eu não sacrificar, que sacro ofício é priorizar entre o que eterniza, o que é sublime, o que é divinal, e aquilo que é transitório, que é efêmero, que é ilusório. Então, entre uma situação e outra, eu vou perguntar a mim mesmo: o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? O que faria o Cristo se estivesse em meu lugar, se a decisão está diretamente ligada ao destino do planeta em si? Então, assim, o Logos ou o Cristo planetário da Terra é realmente a entidade espiritual atuando na consciência global de toda a humanidade na Terra, humanidade terrícola, e alimenta essa humanidade, atende o sonho dessa humanidade, de acordo com os ideais dos homens, para o bem dessa humanidade, para a solidariedade, a fraternidade, o amor equânime e incondicional. Mas enquanto for egoisticamente falando, perde a conexão com esse Logos planetário e com esse mensageiro divino que é Jesus. Então, essa consciência, esse Logos planetário, é a fonte sublime, o legado sideral de Deus doando a luz da vida para nós outros. A luz da vida cósmica, que é o éter cósmico que em tudo se transforma. Que é o caminho da verdade e da vida. E esse caminho é a vida com V minúsculo, a caminho desta vida com V maiúsculo, que é a nossa integração com a nossa consciência crística e cósmica interiores, com a consciência crística e cósmica no sentido macro do termo.
Então, é a fonte, esse Logos solar, é a fonte sublime, o legado sideral de Deus. Deus, o arquiteto cósmico, ou o arquiteto do sistema solar, por meio desse Cristo planetário, e ele, por intermédio de Jesus, faz chegar até nós a luz da vida. E foi aonde Jesus disse-nos, e Joana de Ângeles corrige. Não é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho da verdade, que é a consciência crística, que está na consciência cósmica, a verdade no sentido macro do termo. Em ação incessante através da via interna de nossa alma. Tudo isso acontece de forma incessante, através da via interna de nossa alma, porque não chegaremos ao nosso Deus interno se não passarmos, se não nos tornarmos um com o nosso Cristo interior. E assim sucessivamente. Vou ler de carreirinha 2 telas. Então, assim, o Logos, ou Cristo planetário da Terra, é realmente a entidade espiritual que, atuando na consciência global de toda a humanidade terrícola, alimenta e atende a todos os sonhos e ideais dos homens para o bem de todos. É a fonte sublime, o legado sideral de Deus doando a luz da vida, o caminho, a verdade e a vida no sentido macro, em ação incessante através da via interna de nossa alma, do Deus e do Cristo que existem em nós. Prossigamos. Quanto mais evoluída é a humanidade de um orbe, ela também é mais sensível ou receptível à vibração espiritual de seu arcanjo planetário, da consciência que governa o planeta. Sente mais intimamente a sua influência benfeitora e tende para as realizações superiores. Então, fica tocada para essas realizações superiores. Então, quanto mais evoluída é a humanidade de nosso orbe, e cada um por nossa vez, ela ou cada ser individual se torna mais sensível e receptível à vibração espiritual de seu arcanjo planetário, de sua consciência planetária e também por seus representantes, que é Jesus e tantos outros. Então, sente mais intimamente aquela intuição, aquela inspiração, aquela certeza, aquela força, a sua influência benfeitora e tendemos para as realizações superiores, visando o bem do contexto. É por isso que a segunda vinda do Cristo será exclusivamente pela via interna do espírito do homem, e não conforme descreve a mitologia religiosa, pois quanto mais se sensibiliza o ser, mais ele poderá absorver a luz espiritual de seu Cristo, de nosso Cristo interno, do nosso Deus interno, de nosso Cristo Jesus, de nosso Logos planetário. Então, isso é tão consolador, e lembramos de Bezerra de Menezes, Jesus está voltando no comportamento de cada um. Então, de acordo com a nossa sensibilidade, a nossa fidelidade, o nosso conhecimento, o nosso compromisso com essa consciência crística e cósmica, é que nós vamos absorvendo um tanto mais da consciência crística representada por Jesus e outros tantos avatares, e nós, em relação à nossa própria consciência, o Deus em nós, com relação ao Cristo interior que nos conduz diretamente. Então, é por isso que a segunda vinda do Cristo será exclusivamente pela via interna do espírito do homem,
e o espírito do homem somos nós, a alma encarnada, em conexão com a nossa consciência, o nosso todo. E não conforme descreve a mitologia religiosa, pois quanto mais se sensibiliza o ser, o seu processo do conhecimento vivenciado à luz da solidariedade, da fraternidade, do amor e do perdão equânimes, mais esse ser poderá absorver a luz espiritual de seu Cristo, no caso do nosso Cristo interno, do nosso Deus interno, de nosso Cristo representado por Jesus e por outros avatares, e dele como um todo, como Logos planetário. Em consequência, o divino Logos, ou Cristo, já atuou através de Moisés, de Krishna, Isaías, Zaratustra, Zoroastro, Buda, Maomé, Confúcio, Forri, Anfion, Numu e muitos outros instrumentos humanos, Chico Xavier, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros avatares. Divaldo Pereira Franco e vários outros luminares que estão a serviço dessa consciência crística. Diretamente, por intermédio desses, e indiretamente, Jesus manifesta, por Chico Xavier e esses outros citados. Mas diretamente o Cristo como Logos planetário, esses aí eu acredito que até Chico Xavier e esses que eu citei também, além de Jesus diretamente, pode ter alcançado esse Logos planetário, porque são guias da humanidade, esses mestres que passaram por aqui e outros que aí estão. Mas Jesus foi o mais fiel intérprete do Cristo planetário na Terra. Ao completar 30 anos de idade física, quando lhe baixa sobre a cabeça a pomba simbólica do Espírito Santo, durante o batismo efetuado por João Batista, Jesus passou a viver, minuto a minuto, as fases messiânicas do plano espiritual traçadas pelo seu elevado mentor, o Cristo, o arcanjo do orbe. Dá até sede, a gente fica quase sem fôlego com essas informações. Eu estou em estado de êxtase, e vocês? Só retornando. Ele manifestou por todos aqueles, mas Jesus foi o mais fiel intérprete do Cristo planetário na Terra. E trouxe a mensagem mais cristalina, mais convincente, que mais se aproximou do ser humano com esse amor incondicional. Então, ao completar 30 anos de idade, a idade física, Jesus, quando lhe baixa sobre a cabeça a pomba simbólica do Espírito Santo, ou seja, um quanto da energia crística do Logos planetário incorporou à sua realidade, como a nossa consciência o faz pela intuição o tempo todo. Então, durante o batismo, que é o assumir um compromisso novo, João Batista convidava a mudança do comportamento físico e Jesus a mudança do comportamento espiritual. Então, Jesus passou a viver minuto a minuto, exemplificando as fases messiânicas da informação libertadora do plano espiritual traçado pelo seu elevado mentor, o Cristo, o arcanjo do orbe, que deseja a salvação das almas, a morte do pecado e não do pecador. Que cesse a hipocrisia sem a morte dos hipócritas. Então, não é brigar com o fulano. O fulano eu perdoo, só não perdoo o seu gesto, como disse um dos seus representantes, Dalai Lama. Então, eu perdoo os seres humanos que atacaram o Tibete.
mas não perdoa o gesto do governador que mandaram massacrar o Tibete. Entenderam? Então, fulano está em evolução. A quem ele obedece, a quem ele serve, o gesto dele, os prejuízos que ele causou, vai ter que ressarcir perante a lei. Ora, ele está em evolução e é necessário a compaixão sem conivência. E aí? Eu estou em êxtase. E vocês? E aí, minha consciência amiga? Perfeito, Sebastião, perfeito. E o que eu percebi diante desse estudo todo é que foi a consolidação de que tudo cresce, tudo evolui. Ou seja, não há separação há uma só lei, há uma só sequência, então não tem como. E eu me lembrei rapidamente, não vou fazer nenhuma leitura, mas tem uma página no livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que você descreve muito bem, e eu percebi, Sebastião, que isso pode ser uma trajetória minuciosa da trajetória do átomo ao anjo para o terceiro livro. Logo no capítulo 7, tem uma parte que eu gosto muito sobre do impulso primordial à intuição, que você fala do impulso, da irritabilidade, sensação, instinto, inteligência, razão e intuição. E eu não entendia direito essa questão do impulso, e hoje você me fez explicar realmente esse impulso a partir dos Cristos, que vai pensar o princípio inteligente e vai fazer todo esse processo. E só uma última parte para passar para você. A trajetória ela é única, mas os estágios são diferentes e a compreensão da lei é diferente, porém existe uma hierarquia. Se não houvesse essa hierarquia, não haveria essa movimentação, não haveria vida. Ponto. E essa é a proposta exatamente do terceiro livro, mostrar essa hierarquia. Pelo menos algumas etapas dessa hierarquia, porque não tem como colocar num livro só, detalhe por detalhe. A gente vai dar um vislumbre geral. E no nosso próximo programa, então, o que nos aguarda? A próxima etapa, Evangelho e Leis. Se falamos do Logos planetário, o Evangelho vivo, do próprio Jesus, o Evangelho personificado, então, Evangelho e Leis. Vai começar assim. Evangelho representa a luz crística filtrada por uma elevadíssima entidade de hierarquia mais apropriada a esse tipo de exemplificação. Quando nós sabemos que esta consciência, no nosso caso, é o logos do sistema solar, que absorve da consciência cósmica ou dos Cristos em estágios maiores, o que está de acordo com o sistema solar e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar, aí os logos planetários de cada planeta. E eles, por intermédio dos seus emissários, de Jesus e de outros, transferem para a mente humana, que vai condensar essa energia em seu perispírito, transformá-la em ação no seu físico e gestar as virtudes, depois gravar no perispírito e depois levar para a sua consciência. Então, leis representam roteiro, segurança se seguirmos esses roteiros, amparo através da correção justa e necessária segundo as leis, segundo cada etapa desses roteiros. Portanto, a harmonia do conjunto, tanto micro quanto macro, depende de elas serem válidas de forma serena e imparcial, ou seja, na prática, visar o bem do contexto, de forma serena, sem atropelos e imparcial, dando a cada um
as oportunidades conforme sua busca. E foi isso. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.